A taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu ficava na beira do salão de baile, observando os lustres de cristal refletirem luzes fragmentadas no chão de mármore. Tudo ali custava mais do que eu ganharia em toda a minha vida. As cortinas de seda pareciam um ouro líquido. A orquestra, escondida numa alcova, tocava algo clássico que eu não sabia identificar. Os convidados usavam joias que brilhavam a cada movimento calculado. Eu não pertencia àquele lugar. O meu reflexo nas janelas imponentes confirmava isso. Uma empregada de mesa com um vestido preto emprestado. Cabelo puxado para trás com demasiada severidade. Batom já a desvanecer-se por causa de morder nervosamente. Há 6 meses que servia champanhe no Regent Hotel, invisível para pessoas como estas. É isso que a pobreza faz. Torna-nos fantasmas, movendo-nos por espaços que nunca deveríamos ocupar. A bandeja ficava cada vez mais pesada nos meus braços doridos. Os meus pés gritavam dentro de saltos baratos 2 tamanhos abaixo do meu, emprestados pela minha colega de quarto, que prometera que este trabalho de catering pagaria o dobro. Eu precisava do dobro. Precisava do triplo. O aviso de despejo colado na porta do meu apartamento dava-me 2 semanas, e as contas médicas da minha mãe continuavam a acumular-se em envelopes que eu não tinha coragem de abrir. Mais champanhe. Uma mulher coberta de esmeraldas estalou os dedos sem olhar para mim. Avancei, tornando-me novamente uma sombra, enchendo o copo dela enquanto ela continuava a conversa como se eu não existisse. As bolhas subiam e estalavam, e eu senti o aroma. Caro, importado, provavelmente valendo mais por garrafa do que o meu aluguer mensal. Foi então que senti a mudança na atmosfera da sala, sutil como uma queda na temperatura. As conversas não pararam exatamente, mas suavizaram-se. As cabeças viraram-se para a entrada com uma mistura de curiosidade e algo mais. Cansaço, talvez, ou respeito nascido do medo. Olhei para cima, apesar de mim mesma. Ele estava na porta, ladeado por 2 homens em fatos escuros que examinavam a sala com a precisão mecânica de câmaras de segurança, mas eu mal os registrei. Meus olhos fixaram-se no homem entre eles e algo no meu peito apertou. Ele era jovem, não devia ter mais de 30 anos, mas comportava-se com a autoridade de alguém que nunca ouvira um não. Fato preto feito à medida que provavelmente custava mais do que o meu carro, se eu tivesse um carro, cabelo escuro penteado para trás, queixo bem definido e olhos que... Meu Deus, mesmo do outro lado da sala. Aqueles olhos pareciam catalogar tudo. Cada saída, cada pessoa, cada ameaça potencial, o tipo de beleza perigosa, do tipo que vem com avisos de perigo. Ele entrou na sala como se fosse o dono. Talvez fosse. E a multidão se abriu automaticamente. Ninguém tocou nele. Ninguém sequer chegou perto. Os seus guardas mantiveram um perímetro, com as mãos cruzadas à frente do corpo e auriculares quase invisíveis. Eu deveria ter desviado o olhar. Deveria ter voltado para o meu canto, para a minha invisibilidade. Em vez disso, fiquei paralisada. Trey equilibrou-se no meu quadril, observando-o navegar pelo espaço com graça predatória. Ele falou com um homem de cabelos grisalhos que parecia nervoso, apesar do seu fato caro, acenou com a cabeça para uma mulher que corou e desviou o olhar, aceitou um aperto de mão que parecia mais uma transação comercial do que uma saudação. Então, o seu olhar varreu a sala e pousou em mim. O impacto foi físico. Aqueles olhos escuros fixaram-se nos meus através da extensão de mármore e riqueza. E por um instante o barulho desapareceu. A orquestra, a conversa, o tilintar dos copos de cristal. Tudo se dissolveu no rugido do meu próprio pulso. Desviei o olhar primeiro, com as bochechas a arderem. Estúpida. Tão estúpida por ficar a olhar para alguém assim. Alguém tão claramente fora do meu alcance. Abaixei a cabeça, segurando a bandeja com mais força, e me dirigi para as portas da cozinha. O corredor de serviço era agradavelmente fresco e silencioso. Encostei as costas na parede, recuperando o fôlego como se tivesse corrido uma maratona. As minhas mãos tremiam. Controle-se, Helena, sussurrei para mim mesma. Ele é apenas um homem rico, poderoso, provavelmente perigoso, mas ainda assim apenas um homem. Quem eu estava a enganar? Afastei-me da parede e voltei para o meu posto no bar, onde Antônio, o chefe de mesa, estava a arrumar bandejas novas. "Estás bem?" perguntou ele, levantando uma sobrancelha. "Pareces ter visto um fantasma. Quem é ele?" A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la.
O homem que acabou de chegar com os guardas. A expressão de Antônio mudou. Um lampejo de algo entre respeito e medo. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz. Dante Moretti, não olhe para ele. Não fale com ele. E, pelo amor de Deus, não se meta no caminho dele. O que ele faz? Nada legal. Antônio colocou uma bandeja nova nas minhas mãos. E nada que você queira saber. Agora vá. A mesa 7 precisa de mais bebidas. Mas não consegui evitar olhar para trás, em direção ao salão de baile, enquanto empurrava as portas. Dante Moretti estava perto da janela mais distante, falando baixinho ao telefone, enquanto um guarda vigiava e o outro interceptava qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Mesmo daqui, eu podia ver a diferença na postura das pessoas, a maneira como elas lhe davam espaço. Este era o mundo dele. Poder e perigo envoltos em tecidos caros. E eu estava apenas de passagem, temporária e esquecível. Trabalhei a hora seguinte na minha invisibilidade treinada, passando entre os convidados, substituindo copos vazios, recolhendo pratos abandonados. Os meus pés estavam dormentes, o que era quase uma bênção. O pessoal da cozinha já estava a sussurrar sobre gorjetas, sobre quais mesas eram generosas e quais os tratavam como móveis. Eu não esperava gorjetas. Pessoas como estas não viam pessoas como eu. Menina. A voz veio de trás de mim, baixa e suave, com um sotaque que não consegui identificar. Talvez italiano. Virei-me esperando outro convidado a exigir algo. Em vez disso, dei de cara com um dos seguranças de Dante Moretti. De perto, ele era ainda mais intimidador. Com um físico que parecia capaz de me partir ao meio sem esforço. Uma cicatriz atravessava a sua sobrancelha esquerda, a expressão completamente neutra. O Sr. Moretti pede um uísque fresco. Puro. Macallan 25 se disponível. A minha boca ficou seca. Sim, claro. Corri para o bar, transmitindo o pedido ao barman, que assobiou baixinho. É uma bebida de $200. Aparentemente, ele pode pagar. O copo de cristal parecia absurdamente pesado enquanto eu o carregava numa pequena bandeja, zigue-zagueando pela multidão em direção ao local onde o tinha visto pela última vez. O meu coração batia forte contra as costelas. Isto era ridículo. Eu estava a lhe entregar uma bebida, não a realizar uma cirurgia. Mas quando o encontrei perto das portas do terraço, sozinho por um momento, com os seus seguranças posicionados a uma distância respeitosa, a minha respiração parou novamente. Ele estava de costas parcialmente para mim, com o telefone encostado ao ouvido, falando rapidamente em italiano. As portas do terraço estavam abertas, deixando entrar a brisa fresca de abril que trazia o perfume do jasmim que florescia à noite. O seu perfil era mais nítido do que eu imaginava. Todo ângulos e sombras, bonito de uma forma dura e implacável. Aproximei-me com cuidado. Trey estendeu a mão. O seu whisky, senhor. Ele terminou a chamada sem se despedir, virando-se para mim. De perto, ele era devastador. Olhos escuros que pareciam ver através da pele até aos ossos, lábios carnudos que provavelmente nunca sorriam sem cálculo, e aquela presença, aquela sensação avassaladora de perigo controlado. Obrigada. Ele pegou o copo, os dedos roçando os meus por um breve segundo. O contacto enviou uma descarga elétrica pelo meu braço. Recuei rápido demais, quase deixando cair a bandeja. Os seus lábios se curvaram levemente. Cuidado. Desculpe. Eu engoli em seco. Precisa de mais alguma coisa? Aqueles olhos me estudavam com uma intensidade que me fazia querer me contorcer, correr ou talvez me aproximar. Eu não sabia dizer. O teu nome não era uma pergunta. Helena. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Helena Russo. Helena. Ele repetiu como se estivesse a testar como soava na sua boca. Então, levantou o copo ligeiramente. Este uísque é excelente, Helena. Obrigada. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras, e virei-me para sair. Helena. Congelei, virei-me. Ele estava a observar-me com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tem cuidado ao voltar para casa esta noite. Este bairro não é tão seguro quanto parece. Antes que eu pudesse responder, um dos seus guardas apareceu ao seu lado, murmurando algo urgente. A expressão de Dante endureceu. Todos os traços de suavidade que eu imaginava desapareceram. Ele acenou com a cabeça uma vez, pousou o uísque intocado e caminhou em direção à saída com a sua segurança ao seu lado.
Eu fiquei ali parada, Trey agarrado ao meu peito, vendo-o desaparecer pelas grandes portas. O resto da noite passou num borrão. Servi bebidas, limpei pratos, sorri até o meu rosto doer. Mas a minha mente continuava voltando àqueles poucos segundos no terraço. A maneira como ele disse o meu nome, o aviso sobre voltar a pé para casa. Ele estava a ameaçar-me ou a proteger-me. Ambos. Quando o último convidado partiu e a equipa de limpeza chegou, já passava da meia-noite. Antônio distribuiu gorjetas. A minha era ridiculamente pequena, mal dava para cobrir as passagens de autocarro da semana, e mandou-nos para casa. A noite de abril tinha ficado fria. Enrolei o meu casaco fino com mais força enquanto caminhava em direção ao ponto de autocarro a 6 quarteirões de distância. Os saltos batiam no pavimento. Todas as sombras pareciam suspeitas. O aviso de Dante ecoava na minha cabeça. Este bairro não é tão seguro quanto parece. Acelerei o passo. A rua estava vazia. Já estava vazia. Ladeada por carros caros e lojas escuras. A minha respiração formava vapor no ar. O ponto de autocarro à frente brilhava fracamente sob um poste de luz intermitente. Estava quase lá. Então ouvi passos atrás de mim. A minha espinha endureceu. Não me virei, apenas andei mais rápido. O meu coração disparou. Os passos acompanhavam o meu ritmo. Estavam a aproximar-se. O pânico tomou conta da minha garganta. Procurei o meu telemóvel na bolsa, com os dedos a tremer. Ei, querida! A voz era arrastada, agressiva. Olhei para trás e vi 2 homens em fatos amarrotados, provavelmente da festa, bêbados e à procura de diversão que não tinham direito. Comecei a correr. Eles riram. Perseguiram-me. Os meus saltos baratos não eram feitos para correr. Um deles prendeu numa fenda no passeio e eu caí com força. Os joelhos bateram no betão. A dor explodiu nas minhas pernas. A minha bolsa espalhou-se pelo pavimento. Telemóvel, batom, a patética pilha de notas das gorjetas desta noite. Não tão depressa. Mãos agarraram os meus braços, puxando-me para cima. Gritei, contorci-me, dei pontapés. Um deles riu com o hálito a cheirar a álcool. O outro agarrou o meu rosto, os dedos cravando-se na minha mandíbula. Solta-me, arranhei o pulso dele. Só queremos divertir-nos um pouco. Os faróis apareceram de repente, ofuscantes. Um SUV preto parou bruscamente a 3 metros de distância. As portas se abriram antes mesmo de parar completamente. Tudo aconteceu rápido. Homens em ternos escuros saíram. 4, talvez 5, movendo-se com precisão militar. Um agarrou o homem que me segurava e o jogou contra a parede mais próxima, com tanta força que ouvi o impacto. O outro bêbado levantou as mãos, cambaleando para trás, gaguejando desculpas. Então Dante Moretti saiu do SUV. A luz da rua iluminou o seu rosto, com sombras nítidas e fúria fria. Ele observou a cena com aqueles olhos calculistas, fixando-se nas minhas meias rasgadas, nos meus joelhos sangrando, na bagunça trêmula em que eu me tornara. Tirem-nos da minha vista, disse ele baixinho. Os seus guardas arrastaram os 2 homens para outro veículo. Um chorava. O outro continuava tentando se explicar, as palavras se misturando em uma justificativa desesperada. Dante ignorou-os. Caminhou lentamente em minha direção, com as mãos nos bolsos e uma expressão indecifrável. Tentei levantar-me, estremecendo com a dor que percorria as minhas pernas. Não consegui. Sentei-me novamente no meio-fio, com a humilhação a arder mais forte do que o medo. Ele agachou-se à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara, com notas de cedro e algo mais sombrio. Os seus olhos examinaram o meu rosto, o meu vestido rasgado, os meus joelhos arranhados. Estás ferida. Estou bem. Uma mentira. Eu tremia tanto que os meus dentes batiam. Não estás bem. Ele estendeu a mão lentamente, os dedos roçando o meu queixo, inclinando o meu rosto em direção à luz. Verificando se havia ferimentos, percebi que o seu toque era surpreendentemente gentil. Eles fizeram isso? Não. Tu os impediste antes. Não consegui terminar. O seu maxilar se contraiu. Ele se levantou, oferecendo a mão. Vamos! Olhei para aquela mão estendida como se ela pudesse me queimar. Posso apanhar o autocarro. O autocarro só chega daqui a 40 minutos. Estás a sangrar em choque. E aqueles homens podem ter amigos.
A voz dele não deixava margem para discussão. Entra no carro, Helena. A maneira como ele disse o meu nome, como se estivesse a pensar nisso desde a festa, causou-me um arrepio na espinha que nada tinha a ver com o frio. Contra todos os meus instintos, que gritavam que entrar num carro com um homem como Dante Moretti era perigoso, peguei na mão dele. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, fortes e quentes, e ele puxou-me para cima com uma força natural. Tropecei, sentindo uma dor aguda no joelho, e a outra mão dele segurou a minha cintura, estabilizando-me. Por um instante, ficamos muito próximos. Eu podia sentir o calor dele através do meu vestido fino, ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros, contar as sardas tênues no seu nariz que, de alguma forma, o tornavam mais humano. Então ele me guiou até o SUV, sem tirar a mão das minhas costas. Um dos seus guardas abriu a porta. O interior era todo em couro preto e vidros escuros. Dante ajudou-me a entrar, seguiu-me e sentou-se no banco ao meu lado com a mesma graça predatória. A porta fechou-se, selando-nos lá dentro. "Onde mora?" perguntou ele. Eu dei-lhe o meu endereço. O prédio de apartamentos degradado num bairro que fazia este parecer o paraíso. Se ele julgou, não demonstrou no rosto. Ele transmitiu a informação ao motorista em italiano e afastamo-nos do passeio. O silêncio preencheu o espaço entre nós. Eu me encostei na porta, hiperconsciente de cada centímetro que nos separava. O meu coração não parava de bater forte. Se era por causa do ataque ou da proximidade dele, eu já não sabia dizer. "Obrigada!" Sussurrei finalmente por tê-los impedido. Ele olhou para mim com uma expressão impenetrável. "Não devia ter andado sozinha. Não tenho dinheiro para comprar um carro." Eu sei. Algo na maneira como ele disse isso, como se já tivesse me examinado, já soubesse coisas sobre a minha vida que eu não tinha contado a ele. Fez a minha pele arrepiar. "Como?" Perguntei antes que pudesse me conter. O canto da boca dele se ergueu. Não era bem um sorriso. "Eu faço questão de saber das coisas." Dirigimos pela cidade em silêncio depois disso. A divisória entre nós e o motorista foi levantada. Observei os bairros caros darem lugar a áreas de classe média. Depois, para os quarteirões difíceis, onde pessoas como eu viviam com dificuldades. O meu prédio apareceu à vista. Tijolos a desmoronar-se, letreiro de neon a piscar, grades nas janelas do resto do chão. A vergonha consumiu-me. Ele provavelmente nunca tinha pisado num lugar como este. Nunca precisou. O SUV parou em frente. "Obrigada pela boleia", disse eu, estendendo a mão para a maçaneta da porta. A mão dele agarrou o meu pulso. Gentil, mas firme. "Espere." Eu congelei. Ele tirou algo do casaco. Um cartão de visita, papel grosso, letras em relevo. Estendeu-o para mim. "Se alguém incomodar-te novamente, liga para esse número." Peguei o cartão com dedos trêmulos. Apenas um número de telefone. Sem nome, sem cargo. Por que estava a ajudar-me? Ele me estudou por um longo momento. Aqueles olhos escuros procurando algo no meu rosto. Quando falou, a sua voz estava mais suave do que antes, quase perigosa na sua gentileza. Porque quando lhe disse para ter cuidado esta noite, eu estava a falar a sério. Ele soltou o meu pulso lentamente, os dedos a percorrerem o meu pulso. E porque não gosto de ver o que é meu danificado. A possessividade nessa afirmação deveria ter me aterrorizado. Deveria ter me feito fugir. Em vez disso, acendeu algo no fundo do meu estômago que eu absolutamente não podia me dar ao luxo de sentir. "Não sou tua", sussurrei. O seu sorriso era afiado o suficiente para cortar. "Ainda não." Não dormi naquela noite. Sempre que fechava os olhos, via Dante Moretti agachado à minha frente naquela calçada, o poste de luz projetando sombras no seu rosto. Sentia os seus dedos no meu pulso. Ouvia a sua voz a dizer aquelas palavras que não deveriam ter me emocionado, mas emocionaram. Ainda não. Como se o meu pertencer a ele fosse inevitável. Uma conclusão inevitável. Sentei-me à mesa da cozinha enquanto o amanhecer invadia as minhas cortinas surradas. O cartão de visita entre os meus dedos. Papel cartão pesado. Caro. Apenas 10 dígitos gravados em tinta preta. Nada mais. Sem nome, sem empresa, sem explicação. Os meus joelhos estavam enfaixados agora. A pomada antibiótica ardia sob a gaze. O meu vestido estava pendurado na porta do banheiro, rasgado e estragado. Nunca teria dinheiro para comprar outro.
O aviso de despejo ainda me provocava na bancada. Faltavam 12 dias. Fiz café na minha cafeteira antiga, o cheiro amargo a encher o meu pequeno apartamento. Através das paredes finas, conseguia ouvir a televisão da Sr. Chain, o bebê do Rodrigues a chorar, o casal do andar de cima a discutir em espanhol rápido, os sons da pobreza, de demasiadas pessoas amontoadas num espaço demasiado pequeno, com muito poucas opções. Essa era a minha realidade. O mundo de Dante Moretti, com SUVs pretos, guarda-costas e uísque que custava mais do que o meu aluguer. Aquilo era uma fantasia perigosa. Mesmo assim, guardei o cartão na minha carteira. O trabalho na lanchonete começava às 6 horas. Tomei um banho com água morna, vesti o meu uniforme, um poliéster amarelo que tinha sido lavado tantas vezes que ficara fino nos cotovelos, e apanhei o primeiro autocarro para o centro da cidade. Os meus joelhos protestavam a cada movimento, mas eu não podia me dar ao luxo de ligar dizendo que estava doente. A lanchonete da Maria não oferecia licença médica, e as gorjetas já eram escassas nas manhãs dos dias úteis. A correria do café da manhã era brutal. Caminhoneiros querendo café e ovos, trabalhadores da construção civil discutindo sobre a conta, um cliente habitual que sempre tentava apalpar o meu traseiro quando eu reabastecia a sua xícara. Eu o evitava com facilidade, sorria até meu rosto doer e fingia que meus pés não estavam a gritar. Ao meio-dia, eu tinha ganho os 43 em gorjetas, mal o suficiente para comprar mantimentos. "A mesa 6 precisa de água", gritou Maria de trás do balcão com seu sotaque forte, apesar de 30 anos nos Estados Unidos. Peguei um copo e fui em direção à mesa no canto, mas parei de repente. Dante Moretti estava sentado na cabine de vinil rachada, parecendo completamente deslocado em seu terno de 3 peças, com um de seus guardas parado perto da porta e outro posicionado perto dos banheiros. Ele segurava um cardápio como se estivesse realmente considerando o especial de bolo de carne, mas seus olhos estavam fixos em mim. Minhas mãos começaram a tremer e a água espirrou na jarra. O que ele estava fazendo ali? "Vai ficar aí parada o dia todo ou vai servir água para o senhor?" A voz aguda de Maria cortou minha paralisia. Forcei meus pés a se moverem e me aproximei da mesa com o coração na boca. De perto, sob a luz fluorescente forte da lanchonete, ele estava de alguma forma ainda mais devastador do que na noite anterior. As olheiras sugeriam que ele também não tinha dormido, mas isso só o fazia parecer mais perigoso, mais real. "Bom dia." A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. "Posso trazer-lhe algo além de água? Café?" Preto. Os olhos dele nunca saíram do meu rosto. "E o que quer que você recomende para o café da manhã? As panquecas são boas. Os hash browns são comestíveis." A boca dele se contorceu. "Panquecas." Então anotei o pedido com as mãos trêmulas. Muito consciente de todos os clientes agora a olhar para nós. Para ele? Para os seus guardas, que pareciam ter saído de um set de filmagem. Era uma lanchonete de bairro numa zona pobre da cidade. Homens de terno não comiam aqui. Vou mandar servir imediatamente. Virei-me para sair. Helena. Congelei, virei-me lentamente. Ele recostou-se no banco, batendo os dedos uma vez na mesa marcada. "Como estão os seus joelhos?" O calor inundou o meu rosto. Vários clientes estavam definitivamente a ouvir agora, sem nem mesmo fingir o contrário. "Bem, obrigada." "Ótimo." Ele fez uma pausa. "Guardaste o cartão." Não era uma pergunta. Como é que ele sabia? "Devo anotar o teu pedido." Consegui. O seu sorriso era tênue, mas inconfundível. "Claro." Fugi para a cozinha, onde a Maria agarrou imediatamente o meu braço. Quem é aquele homem? Apenas alguém da festa de ontem à noite? Apenas alguém. Os olhos da Maria eram perspicazes. "Helena. Homens como aquele não vêm a lugares como este para comer panquecas. Seja o que for, tem cuidado." Eu acenei com a cabeça. Mas ter cuidado parecia impossível quando todo o meu corpo vibrava de consciência. Eu podia sentir que ele me observava através da janela de pedidos, enquanto eu me movia pela minha secção, reabastecendo o café, anotando pedidos, limpando mesas. Quando eu trouxe as suas panquecas douradas e fofas, receita secreta de Maria, ele estava ao telefone, falando baixinho em italiano. Ele terminou a chamada quando eu coloquei o prato na mesa. "Mais alguma coisa?" perguntei. "Sente-se. Estou a trabalhar." "Sente-se, Helena." Não era um pedido.
Era uma ordem dada com aquela voz suave que, de alguma forma, exigia obediência. Olhei para Maria, que acenou com a cabeça relutante. Deslizei para o banco à sua frente, hiperconsciente das rachaduras do vinil sob as minhas coxas, da viscosidade da mesa, de como ele parecia totalmente deslocado naquele lugar. Ele cortou as panquecas com precisão cirúrgica e deu uma mordida. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Estão excelentes. A Maria faz-as há 30 anos. Trabalhas aqui há muito tempo? 2 anos. É o meu segundo emprego. Ele pousou o garfo. Segundo, sou empregada de mesa na região aos fins de semana. Trabalho aqui durante a semana. E faço alguns trabalhos de catering quando posso. Por que estava a contar-lhe isso? Não que seja da sua conta. Tudo sobre si é da minha conta agora. A possessividade no seu tom de voz fez-me sentir um arrepio na espinha. Não se pode simplesmente reivindicar as pessoas, pode? Ele deu outra dentada, mastigando lentamente, observando-me com aqueles olhos calculistas. Está endividada. Só as contas médicas da tua mãe ultrapassam os 200 mil dólares. O teu prédio está a ser vendido e tens menos de 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. Trabalhas 80 horas por semana e ainda assim não consegues pagar as contas. O sangue esvaziou-me do rosto. Como é que sabes disso? Eu disse-te. Faço questão de saber das coisas. Não consegui encontrar palavras. Invasão de privacidade parecia pouco. Isso é perseguição. Isso é diligência. Ele empurrou o prato para o lado, inclinando-se para a frente e baixando a voz. Vou fazer-te uma oferta, Helena. Sugiro que ouças com atenção. O meu coração batia forte contra as costelas. Que tipo de oferta? Casamento. A palavra pairou entre nós como uma bomba prestes a detonar. Eu ri. Não consegui evitar. O som saiu agudo e ligeiramente histérico. Você é louco? Eu sou prático. Ele não sorriu. Eu preciso de uma esposa. Você precisa de dinheiro. É um simples acordo comercial. Acordo comercial? Repeti incrédula. Casamento não é casamento, é exatamente isso. Um contrato, uma troca de bens e benefícios. Ele tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa entre nós. Abra! Minha mão tremia quando levantei a aba. Dentro havia um único pedaço de papel. Um cheque de 500 mil dólares. Parei de respirar. Isso é apenas o bônus de assinatura? Continuou Dante com a voz calma como se estivesse a discutir o tempo. O contrato real inclui cobertura médica completa para a tua mãe, um apartamento de luxo, uma mesada mensal e perdão total da dívida. Em troca, serás minha esposa por 1 ano, aparecerás em eventos públicos e familiares, desempenhando o papel quando necessário. Após 12 meses, divorciar-nos-emos discretamente e você ficará com tudo. Olhei para o cheque, para mais dinheiro do que eu veria em 10 vidas, para a solução de todos os problemas que me oprimiam. Por quê? Sussurrei. Por que eu? A sua expressão mudou, algo sombrio cintilou nos seus olhos. Porque preciso de alguém que não faça perguntas. Alguém que entenda que isto é um negócio, nada mais. Alguém que desempenhará o papel e irá embora quando tudo acabar. Mas por que casamento? Por que não simplesmente contratar alguém? O meu avô está a morrer. As palavras saíram monótonas, sem emoção. Ele quer me ver casada antes de partir, estabelecida em segurança. Ele acha que uma esposa me tornará legítima. Me manterá longe de problemas. A sua boca se contorceu. Ele está errado, mas eu devo isso a ele. Olhei para o cheque novamente. 500 mil dólares. A cirurgia da minha mãe. Um apartamento de verdade. Comida que não fosse ramen. Um futuro que não envolvesse trabalhar até a morte, mas casar com um estranho. Um homem perigoso que investigou toda a minha vida sem permissão. Que me olhou como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa. Não posso, suspirei. Não podes dar-te ao luxo de não aceitar. Ele recostou-se, ajeitando os botões de punho com facilidade. Não estou a pedir que me ames, Helena. Nem sequer estou a pedir que gostes de mim. Estou a oferecer-te uma saída do buraco em que estás a afogar-te. 1 ano fingindo e serás livre. E se eu disser não? O seu sorriso foi afiado. Então voltas a trabalhar até a exaustão, perdes o teu apartamento, vês a saúde da tua mãe deteriorar-se porque não tens dinheiro para pagar os medicamentos e esperas que aqueles homens de ontem à noite
Não tenham amigos que se lembrem do teu rosto. A ameaça era implícita, mas clara. Ele podia proteger-me, ou podia retirar essa proteção. Isso é chantagem, é a realidade. Ele levantou-se deixando o dinheiro na mesa. Muito mais do que o preço das panquecas e do café. Tens 24 horas para decidir. O meu número está no verso do cheque. Ele saiu, os seus guardas a acompanhá-lo, deixando-me sentada na cabine com um cheque de $500.000 a queimar minha mão. Maria apareceu ao meu lado. Meu Deus, o que foi isso? Não consegui responder, não conseguia respirar, não conseguia pensar além do número naquele cheque e da escolha impossível que ele representava. O resto do meu turno passou num nevoeiro. Entornei café, esqueci pedidos, movi-me como um fantasma. Quando o meu substituto chegou às 15 horas, apanhei o autocarro para casa num silêncio atordoado. O apartamento parecia ainda mais pequeno do que o habitual. As paredes a pressionarem-me, o teto demasiado baixo, a única janela virada para uma parede de tijolos que bloqueava a maior parte do sol. Esta era a minha vida. Esta caixa apertada e sufocante onde eu contava centavos, racionava refeições e rezava para que nada mais se partisse, porque eu não tinha dinheiro para consertar. Peguei no meu telemóvel e liguei para a instituição onde a minha mãe estava. Sunny Meadows, em que posso ajudar? Fala Helena Russo. Estou a ligar por causa da minha mãe, Catherine Russo. Um momento, por favor. A música de espera era agressivamente alegre. Andei de um lado para o outro na minha pequena cozinha, 3 passos em cada direção. Dr. Russo, a voz da administradora era profissionalmente solidária. Fico feliz por ter ligado. Precisamos de discutir a conta da sua mãe. Está atualmente com 3 meses de atraso nos pagamentos. E sei que estou a tratar disso. Compreendo, mas talvez precisemos de transferi-la para uma instituição estatal se não conseguirmos resolver isto em breve. Ela precisa de cuidados especializados que custam quanto? Interrompi. Quanto para ficar em dia e cobrir os próximos 6 meses? Uma pausa. Aproximadamente $68.000. Olhei para o cheque na minha bancada. Para a solução para tudo. Para o preço que lhe estava associado. Terei o dinheiro até ao final da semana, ouvi-me dizer. Depois de desligar, sentei-me à mesa da cozinha e fiquei a olhar para o cheque do Dante até os números ficarem desfocados. 1 ano. Apenas 1 ano fingindo ser a esposa de alguém. Alguém que eu não conhecia, alguém perigoso. Mas a minha mãe receberia os cuidados de que precisava. Eu teria um teto sobre a minha cabeça. Comida. Segurança. Peguei o meu telefone novamente, virei o cheque. O número dele estava escrito com uma caligrafia precisa e em negrito. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Isso é loucura, pensei. Esta é a pior ideia que já tiveste. Mas que escolha eu realmente tinha? Apertei para ligar. Ele atendeu ao primeiro toque. Estava a pensar quanto tempo irias esperar. Tenho condições, disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Estou a ouvir. Isto é um negócio. Nada mais. Temos quartos separados. Não me tocas, a menos que seja para aparências. E depois de 1 ano, vou embora limpa. Sem amarras, sem complicações. Concordo. E quero isso por escrito. Um contrato de verdade, legal. O meu advogado terá tudo pronto amanhã. Uma pausa. Isso significa que você está a aceitar? Fechei os olhos. Pensei no rosto da minha mãe. No aviso de despejo. No ciclo interminável de pobreza em que eu estava presa desde o nascimento. Sim, sussurrei. Eu aceito. Ótimo. A satisfação tingiu a voz dele. Um carro irá buscá-la amanhã às 6 horas. Traga o que quiser guardar. Tudo o resto será fornecido. Amanhã? O pânico surgiu muito rápido. Não temos tempo a perder. O casamento é daqui a 3 dias. 3 dias. A minha voz saiu estrangulada. Não se pode planear um casamento em 3 dias. Posso planear qualquer coisa em 3 dias. O tom dele era definitivo. Às 6 horas. Helena, não se atrase. Ele desligou. Sentei-me no meu apartamento. Com o telefone encostado ao ouvido, a ouvir o silêncio e a pensar no que acabara de concordar. O cheque estava sobre a mesa, brilhando como um pacto com o diabo, porque era exatamente isso que era. Acabara de me vender a Dante Moretti pelo preço da vida da minha mãe e da minha própria sobrevivência. E Deus ajudou-me. Não sabia se tinha tomado a melhor decisão da minha vida
ou assinado a minha própria sentença de morte. O sol se punha atrás da janela da minha parede de tijolos, sombras se arrastando pelo chão. E eu fiquei sentada na escuridão crescente com um cheque que mudaria tudo e um medo que sussurrava que eu tinha acabado de entrar numa jaula da qual nunca escaparia. Amanhã, minha antiga vida acabaria. Amanhã, eu me tornaria a senhora Dante Moretti. Amanhã eu descobriria exatamente qual era o preço que realmente tinha concordado em pagar. O SUV preto chegou exatamente às 6 horas. Eu estava na calçada com 2 sacos de lixo, contendo tudo o que eu possuía. Algumas roupas, algumas fotos, a caixa de joias da minha mãe, alguns livros dos quais não conseguia me desfazer. Patético, na verdade. 26 anos de vida reduzidos a sacos de lixo. O mesmo guarda da lanchonete. Eu descobri que o nome dele era Marco. Carregou os meus sacos para a mala sem comentar. A sua expressão permaneceu neutra, mas percebi algo que poderia ter sido pena a passar pelo seu rosto. Menina Russo, disse ele abrindo a porta traseira. O interior cheirava a couro e colônia cara. Dante estava sentado no banco de trás, a escrever no telemóvel, mal olhando para cima quando entrei. Ele usava outro fato impecável, desta vez cinza escuro, com uma gravata bordô que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. A porta fechou-se. Afastamo-nos do meu prédio, o único lar que conheci durante 2 anos. Não olhei para trás. Viaja com pouca bagagem, observou Dante, ainda concentrado no ecrã. Não tenho muito que valha a pena guardar. Isso vai mudar. Ele finalmente olhou para mim, os olhos escuros a examinar o meu rosto com aquela intensidade inquietante. Parece exausta. Não dormi. Segundas intenções, cerca de 1.000 delas. Apertei a minha bolsa com mais força, mas já descontou o seu cheque esta manhã. Paguei a estadia da minha mãe até o final do ano, então acho que agora estou comprometida. A sua boca curvou-se ligeiramente. Inteligente. Garantir o seu interesse antes mesmo de assinar o contrato. Disse que teria tudo pronto hoje. Eu tive. Ele enfiou a mão na pasta e tirou um documento grosso, encadernado em couro. O meu advogado trabalhou a noite toda. Leia com atenção. Faça perguntas. Depois de assinar, os termos são vinculativos. Peguei o contrato com as mãos trêmulas. O peso dele parecia sinistro. Abri na primeira página e comecei a ler. A linguagem era densa, jargão jurídico que me deixava tonta. Mas os pontos principais ficaram claros. Contrato de casamento de 1 ano, bônus de assinatura de $500.000, já pago, mesada mensal de $20.000, apartamento na cobertura do prédio dele, quarto separado, cobertura médica completa para a minha mãe, todas as minhas dívidas quitadas. Em troca, eu participaria de todos os eventos públicos exigidos como sua esposa, manteria a aparência de um casamento legítimo, seguiria os protocolos de segurança, manteria o acordo confidencial sob pena de processo judicial e uma cláusula que fez meu estômago revirar. A esposa concorda em coabitar com o marido e apresentar uma frente unida aos membros da família, particularmente durante as visitas ao avô do marido, Lorenzo Moretti. O que isso significa exatamente? Apontei para a cláusula. Apresentar uma frente unida. Significa que você sorri, segura a minha mão e convence o meu avô de que estamos apaixonados. A voz dele era natural. Ele é tradicional. Não aceitará nada menos do que um casamento real. Então, tenho de mentir a um homem moribundo. Estás a ser muito bem paga para mentir. Não havia qualquer desculpa no seu tom de voz. Isso é um problema? Olhei para o contrato, para a boia salva-vidas que ele representava. Não, não há problema. Conduzimos em silêncio enquanto eu lia as páginas restantes. Termos do divórcio após 1 ano, divisão de bens. Guardei tudo o que ele me deu. Acordos de confidencialidade, cláusulas de penalização se eu violasse os termos. Era hermético, frio, transacional, exatamente como ele tinha prometido. Não há nada aqui sobre... Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Expectativas físicas, porque não há nenhuma. Ele colocou o telemóvel de lado, dando-me toda a sua atenção. Eu disse-te quartos separados. Isto é um negócio. Não vou tocar-te, a menos que seja necessário para as aparências, dar as mãos, um braço à tua volta em eventos, nada mais.
E espera que eu acredite que ficará bem com um casamento celibatário durante um ano? O seu sorriso foi afiado. Não disse que seria celibatário. Disse que não lhe tocaria. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. O que faço fora do nosso acordo é da minha conta. Desde que seja discreta, o que faz é da sua conta. A implicação pairou pesadamente entre nós. Um casamento aberto, liberdade para procurar satisfação noutro lugar. Deveria ter sido um alívio. Em vez disso, algo desconfortável se contorceu no meu peito. Entendo. Olhei para o contrato, incapaz de encontrar os seus olhos. Onde assino? Ele pegou numa caneta, pesada, cara, provavelmente valendo mais do que o meu antigo aluguer. Entregou-ma. Assinei nas linhas designadas, a minha assinatura parecendo infantil ao lado da sua caligrafia arrojada. A cada traço da caneta, senti a porta da gaiola a fechar-se. Parabéns, Helena. Ele pegou o contrato de volta, guardando-o na sua pasta. Em 3 dias, serás a senhora Moretti. O SUV entrou numa garagem subterrânea, descendo por andares numerados até chegarmos ao que devia ser um estacionamento privado. Havia apenas 3 carros ali. Um carro desportivo elegante que parecia pertencer a um museu. Outro SUV idêntico a este e uma motocicleta que brilhava sob as luzes fluorescentes. Esta é a sua casa, disse Dante quando saímos do veículo. Um elevador privado exigia um cartão-chave. Subimos em silêncio, o meu reflexo nas portas polidas mostrando uma mulher pálida e aterrorizada ao lado de um homem que parecia esculpido em mármore. O elevador abriu diretamente na cobertura. Saí e esqueci de respirar. Janelas do chão ao teto davam vista para o horizonte da cidade. O espaço era enorme, tudo com linhas limpas, móveis modernos e obras de arte que provavelmente custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Cozinha com bancadas de mármore e eletrodomésticos que eu só tinha visto em revistas. Área de estar que caberia 3 vezes o meu antigo apartamento. O teu quarto é por aqui. Dante levou-me por um corredor, com Marco a seguir-nos com os meus patéticos sacos de lixo. Ele abriu a porta de um quarto que me deu vontade de chorar. Cama king size com lençóis brancos impecáveis. Casa de banho privativa com banheira. Closet vazio, exceto pelos meus 2 sacos, que pareciam perdidos no canto. O closet estará cheio amanhã. Dante disse que um estilista virá de manhã para tirar as tuas medidas. Você precisará de roupas adequadas para o casamento e eventos subsequentes. Eu posso comprar minhas próprias roupas. As palavras saíram defensivas. Não do tipo que você precisa. Seu tom não era cruel, apenas factual. As pessoas com quem estaremos julgam tudo. Sapatos, joias, como o seu vestido cai. Não vou querer que minha esposa olhe. Ele parou de falar. Pobre, concluí amargamente. Deslocada. Eu ia dizer desconfortável. Ele dirigiu-se para a porta. Mas sim, neste mundo, a aparência é tudo. Precisas parecer que pertences a ele. Nunca pertencerei ao teu mundo. Ele parou na porta, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não, não pertencerás, mas aprenderás a fingir de forma convincente. É tudo o que importa. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei no centro da minha gaiola dourada, rodeada por um luxo com que nunca sonhara, e senti-me mais presa do que nunca no meu estúdio apertado. Naquela noite, mergulhei na enorme banheira até a minha pele ficar enrugada, tentando lavar a sensação de que tinha cometido um erro terrível. A água estava quente o suficiente para doer. Mas eu acolhia a dor. Parecia real. Tudo o resto parecia um sonho ou um pesadelo. Na manhã seguinte, acordei com batidas à porta. Tropecei até a porta com o pijama de seda que encontrei estendido na cama. Outro presente que não tinha pedido e encontrei uma mulher com cabelo preto severo e uma fita métrica pendurada no pescoço. Helena Russo. O seu sotaque era francês. Sou Vivian. Vou vesti-la para o casamento e eventos subsequentes. Ela entrou na sala sem esperar por um convite, seguida por 2 assistentes carregando sacos de roupas e caixas. Nas 3 horas seguintes, fui medida, vestida, despida e vestida novamente em um desfile interminável de tecidos e estilos. Vivian circulava à minha volta como um predador, ajustando costuras, criticando a minha postura, fazendo anotações em francês rápido. Tem uma boa estrutura óssea, declarou ela finalmente. A desnutrição deixou-a muito magra.
mas podemos trabalhar com isso. Para o casamento, estou a pensar em Valentino. Simples, elegante, branco, mas não virginal. O Sr. Moretti foi específico quanto a isso. O calor inundou o meu rosto. Ele disse-lhe que este não é um casamento real. O Sr. Moretti diz-me o que precisa que eu saiba. Ela segurou uma amostra de seda marfim. E eu não faço perguntas. Sugiro que aprendas o mesmo. Ao meio-dia, o meu guarda-roupa tinha sido transformado. Vestidos, fatos, sapatos, joias, tudo combinava, tudo perfeito. Tudo concebido para me transformar em alguém que eu não era. Fiquei em frente ao espelho de corpo inteiro, com um vestido preto justo. Vivian insistiu que era essencial para jantares e eu mal me reconhecia. O vestido abraçava curvas que eu tinha esquecido que tinha. O tecido era tão caro que parecia manteiga contra a minha pele. Melhor, disse Vivian com satisfação. Estás ótima. Depois que ela saiu, explorei a cobertura. Dante tinha ido embora. Marco mencionou algo sobre negócios. Então eu tinha o espaço só para mim. A porta do quarto dele estava fechada e eu não ousei abri-la. Havia alguns limites que eu não estava pronta para ultrapassar. A cozinha estava repleta de alimentos que eu só tinha visto em programas de culinária. Fiz uma sanduíche, sentindo-me culpada por usar o pão caro, e comia em pé junto à janela, observando a cidade a estender-se abaixo. Daqui de cima, tudo parecia pequeno, controlável. Os problemas que me tinham esmagado pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Talvez agora pertencessem. Talvez Helena Russo, a empregada de mesa que tinha 2 empregos e não conseguia pagar as contas, tivesse morrido no momento em que assinei aquele contrato. O pensamento deveria ter sido libertador. Em vez disso, parecia tristeza. Dante voltou naquela noite enquanto eu estava enrolada no sofá, tentando ler um dos livros das estantes embutidas. Ouvi o elevador, a conversa tranquila com Marco e, em seguida, os seus passos se aproximando. Ele tinha afrouxado a gravata, desabotoado o botão superior da camisa e parecia mais humano do que eu já o tinha visto. Quase vulnerável, se alguém como ele pudesse ser vulnerável. Como foi o teu dia? Perguntou ele, servindo-se de um uísque do bar. Surreal. A tua estilista é assustadora. A Vivian é a melhor. Ele tomou um gole, estudando-me. Ela não te incomodou, incomodou? Não mais do que toda esta situação já incomodou. Ele moveu-se para a cadeira à minha frente, acomodando-se nela com aquela graça controlada. Tu vais te adaptar, não é? Fechei o livro. Vou me adaptar a viver no apartamento de um estranho, fingindo ser sua esposa, mentindo para todos sobre o que isso realmente é? Tu vais te adaptar porque és inteligente e adaptável. Ele girou o uísque no copo. E porque a alternativa é muito pior. Isso não é reconfortante. Não estou aqui para te reconfortar. Mas algo em sua expressão suavizou-se ligeiramente. Estou aqui para lhe oferecer um acordo comercial. Você aceitou. Agora ambos cumprimos nossa parte do acordo. E depois de 1 ano, o que acontecerá comigo? Você desaparecerá com seu dinheiro e sua liberdade. Começará de novo em outro lugar. Viverá a vida que sempre quis. Ele se levantou, terminando sua bebida. Não foi para isso que você se inscreveu? Eu me inscrevi para sobreviver. Há uma diferença. Ele parou ao lado da minha cadeira, olhando para mim com aqueles olhos escuros e indecifráveis. No meu mundo, Helena, a sobrevivência é a única coisa que importa. Todo o resto é luxo. Ele deixou-me sozinha com o meu livro e os meus pensamentos. Naquela noite, deitada na minha cama enorme, ouvi-o a movimentar-se no quarto, o som abafado da sua voz ao telefone, falando italiano, água a correr na casa de banho e depois silêncio. Fiquei a olhar para o teto, contando as horas até me tornar sua esposa. 72 horas se tornaram 48. Depois 24. O dia do casamento chegou com uma rapidez implacável. Acordei com Vivian e sua equipa invadindo meu quarto ao amanhecer. Cabelo, maquilhagem, vestido. Fui transformada, peça por peça, em alguém digna de estar ao lado de Dante Moretti. O vestido de noiva era deslumbrante. Seda marfim simples que caía como água, elegante sem ser ostentosa. Lindo, declarou Vivian, recuando para admirar o seu trabalho. Olhei no espelho e vi uma estranha, alguém polida, perfeita e totalmente falsa. O casamento foi pequeno, apenas a família imediata, disse Dante. O seu avô Lorenzo, alguns primos, a sua mãe,
nenhum amigo, ninguém que soubesse a verdade. Casamos na cobertura, com um juiz a oficializar, o sol da tarde a entrar pelas janelas. Pronunciei os meus votos com uma voz que não tremia. Coloquei o anel no dedo de Dante com mãos firmes e deixei-o beijar-me pela primeira vez. Os seus lábios eram macios. O beijo foi rápido e breve, destinado ao público da sua família. Mas mesmo aquele breve contato enviou uma descarga elétrica através de mim que eu não podia me dar ao luxo de sentir. Quando ele se afastou, os seus olhos mantiveram os meus por uma fração de segundo a mais. Algo cintilou ali. Surpresa, talvez, ou reconhecimento da mesma faísca indesejada. Então desapareceu e ele se virou para aceitar os parabéns do avô. Lorenzo Moretti era exatamente como eu imaginava, idoso, de olhos perspicazes apesar da doença, observando-me com cálculo aberto. Quando ele pegou na minha mão, o seu aperto foi surpreendentemente forte. Bem-vinda à família, Helena. O seu inglês tinha um sotaque forte. O meu neto fez uma boa escolha. Sorri, desempenhando o meu papel. Obrigada. Estou honrada por fazer parte dela. Vais fazê-lo feliz. Sim. Mantenho-no em segurança. O peso da sua expectativa pressionava-me. Era por isso que Dante precisava que eu acalmasse a preocupação deste homem, para lhe dar paz antes de ele morrer. Farei o meu melhor, prometi, e senti a mentira penetrar nos meus ossos. A recepção foi elegante e breve. Champanhe que não consegui saborear, comida que não consegui comer, conversa que mal consegui acompanhar. Dante ficou por perto, com a mão na minha cintura, desempenhando o papel de marido atencioso com facilidade treinada. Estás a ir muito bem, murmurou durante uma pausa, com os lábios perto do meu ouvido. A minha mãe está convencida de que estamos apaixonados. Sou uma boa atriz quando preciso. Estou a contar com isso. A mão dele aperta ligeiramente a minha cintura. Possessiva. Temos mais uma apresentação esta noite. Jantar em família na propriedade do meu avô. Depois, estará livre até o próximo evento. Livre? A palavra tinha um sabor amargo. Na minha gaiola dourada, melhor do que a sua antiga, ele rebateu. Ele não estava errado. O jantar foi interminável. A propriedade de Lorenzo era enorme. Dinheiro antigo escorria de todas as superfícies. A mesa da sala de jantar tinha capacidade para 20 pessoas. Lustres de cristal pendiam do teto. Pinturas que provavelmente pertenciam a museus. Sentei-me ao lado de Dante, agora sua esposa legal e publicamente, e desempenhei o meu papel. Ri nos momentos apropriados, respondi perguntas sobre o nosso namoro com a história que havíamos ensaiado. Aceitei os parabéns de primos cujos nomes eu já havia esquecido. A mão de Dante encontrou a minha debaixo da mesa, entrelaçando os nossos dedos. É só para aparentar, disse a mim mesma. Só para aparentar. Mas o seu polegar traçava círculos na minha palma e eu não sabia se ele estava consciente do que estava a fazer. Quando finalmente saímos, já passava da meia-noite. Deitei-me no Soviaive, exausta como nunca tinha estado. Tu te saíste bem esta noite, disse Dante enquanto dirigíamos para casa. Casa. Quando comecei a pensar no seu apartamento como casa, eu sobrevivi. É tudo o que é necessário. Ele afrouxou a gravata, parecendo tão cansado quanto eu me sentia. A parte difícil acabou. A partir daqui, é só manter as aparências. Só isso. Eu ri sem graça. Acabei de casar com um homem que não conheço. Menti para o avô dele que está a morrer. Fingi estar apaixonada para um público que julgará cada movimento meu. Nada nisto é apenas qualquer coisa. Ele olhou para mim, então, olhou realmente. E pela primeira vez, vi algo rachar na sua fachada controlada. Sei que isto não é o que querias, Helena. Sei que estou a pedir-te que sacrifiques mais do que o dinheiro pode recompensar. Mas eu precisava disto. O meu avô precisava disto e tu precisavas de sobreviver. Terminei calmamente. Eu sei. Percorremos o resto do caminho em silêncio. De volta à cobertura, retirei-me imediatamente para o meu quarto, desesperada para tirar o vestido, a maquilhagem, a atuação. Mas as minhas mãos tremiam ao tentar abrir o zíper escondido. O cansaço e o estresse estavam a tornar-me desajeitada. Alguém bateu à minha porta. Helena. Abri e encontrei Dante ainda com as calças do smoking e a camisa desabotoada, parecendo desgrenhado e de alguma forma mais perigoso por causa disso. Não consigo abrir o fecho, admiti, demasiado cansada para ter orgulho.
Ele entrou no meu quarto sem pedir permissão, passando para trás de mim. Os seus dedos encontraram o fecho, deslizando-o para baixo com uma lentidão agonizante. A seda se abriu, revelando as minhas costas nuas, e senti a sua respiração parar. O ar entre nós se encheu de algo que eu não queria nomear. Pronto, disse ele com a voz mais áspera do que o normal. Mas não recuou. A sua mão demorou-se na parte inferior das minhas costas, pele com pele, ardendo. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter-lhe agradecido e fechado a porta. Em vez disso, virei-me para ele. Estávamos muito próximos no meu quarto, a camisa dele aberta, o meu vestido a cair dos ombros. A intimidade disso tudo era avassaladora, apesar do acordo comercial entre nós. Dante, isto não muda nada, disse ele rapidamente. O contrato prevê quartos separados. Sem complicações, certo? Sem complicações. Mas nenhum de nós se moveu. Os seus olhos baixaram para os meus lábios e vi a guerra a desenrolar-se no seu rosto. Vontade versus controlo. Desejo versus os termos que tínhamos acordado. O controlo venceu. Com ele, era sempre assim. Ele recuou, quebrando feitiço. Boa noite, Helena. Boa noite. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sozinha no meu vestido de noiva, meio desfeito, sentindo o fantasma do seu toque na minha pele. Estávamos casados há menos de 12 horas e as linhas que tínhamos traçado já estavam a esbater-se. Era para ser simples, um acordo comercial, 1 ano e pronto. Mas nada em Dante Moretti era simples. E eu estava a começar a perceber que tinha subestimado o custo desse acordo. O vestido puxava os meus pés, seda, renda e mentiras. E eu me perguntava como sobreviveria a 1 ano assim, sem me perder completamente. 3 semanas após o casamento, descobri que Dante Moretti não dormia. Ou se dormia, era em fragmentos que eu nunca testemunhei. Acordava às 2 da manhã e ouvia-o ao telefone no escritório, falando rapidamente em italiano. Ao amanhecer, encontrava-o no ginásio que ocupava metade do piso inferior, a bater num saco pesado com os punhos enfaixados até o suor encharcar a camisa. Ele estava sempre controlado, sempre contido. Mas, naquelas primeiras horas da manhã, eu vislumbrava algo por baixo, uma inquietação que combinava com a minha. Estabelecemos uma rotina estranha. Tomávamos o pequeno almoço juntos quando a agenda dele permitia, conversávamos cuidadosamente sobre nada importante. Ele saía para reuniões das quais eu não sabia nada, protegido por Marco e sua equipa. Eu passava os meus dias na cobertura a ler, a ligar para a instituição onde a minha mãe estava, tentando preencher as horas vazias. À noite jantávamos juntos, às vezes num silêncio confortável, às vezes com tentativas hesitantes de nos conhecermos, que nunca iam além de detalhes superficiais. Era educado, civilizado, exatamente o que tínhamos combinado, e estava a me deixar lentamente louca. Há um evento hoje à noite, anunciou Dante durante o pequeno almoço numa quinta-feira de manhã. Gala de caridade. Precisamos aparecer. Coloquei o meu café na mesa. Quanto tempo? 2 horas, 3 no máximo. Ele rolou a tela do telemóvel, sem olhar para mim. Vivian deixou um vestido no teu armário. O carro sai às 7. Ok. Ele olhou para cima, algo passando pelo seu rosto. Tu não fazes mais perguntas. Faria diferença se eu fizesse? Provavelmente não. Mas ele colocou o telemóvel de lado, dando-me toda a sua atenção. Isso incomoda-te? Pensei em mentir, mas decidi dizer a verdade. Tudo isso me incomoda, mas assinei um contrato. Vou cumprir a minha parte. O seu maxilar ficou tenso. Não precisas de falar como se fosses uma prisioneira, não é? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Vivo numa gaiola bonita, Dante. As grades são apenas mais difíceis de ver. Antes que ele pudesse responder, o telemóvel tocou. Ele olhou para o ecrã e o que quer que tenha visto ali fez com que a sua expressão endurecesse. Tenho de atender. Ele levantou-se e já se dirigia para o escritório. 7 Helena, não se atrase. A porta fechou-se atrás dele com uma finalidade silenciosa. Sentei-me sozinha na cozinha imaculada, rodeada por um luxo que nunca desejei, e senti as paredes a fecharem-se. O cadafalso era exatamente como eu esperava. Pessoas brilhantes em roupas caras, champanhe a correr como água, orquestra a tocar algo clássico enquanto casais dançavam. Chegamos elegantemente atrasados. A mão de Dante firme nas minhas costas, enquanto navegávamos pela multidão.
Eu usava o vestido que Vivian tinha escolhido, seda esmeralda que fazia a minha pele brilhar e os meus olhos parecerem mais verdes. Diamantes no meu pescoço emprestados, Dante tinha dito, e saltos altos que me tornavam alta o suficiente para quase encontrar os seus olhos. Estávamos perfeitos juntos. As câmaras certamente achavam isso, disparando flashes enquanto posávamos na entrada. Sorria, murmurou Dante no meu ouvido. Você deve estar feliz. Sorri até meu rosto doer. Lá dentro, fomos imediatamente cercados. Parceiros de negócios queriam parabenizar Dante pelo casamento. Mulheres acariciavam minhas bochechas enquanto seus olhos catalogavam cada detalhe da minha aparência. Homens que apertaram a mão de Dante enquanto seus olhares demoravam-se em mim por muito tempo. Dante percebeu. Sua mão apertou minha cintura, puxando-me para mais perto. Um sinal claro de posse. Que troféu você conquistou, Moretti? Um homem de cabelos grisalhos disse com um sorriso bajulador. Minha esposa, Dante corrigiu, sua voz baixando para algo perigoso. Não é um troféu. O homem corou e retirou-se rapidamente. Eu deveria ter ficado grata pela defesa. Em vez disso, senti-me como um objeto pelo qual eles discutiam a posse. Preciso de ar, sussurrei. Dante estudou o meu rosto, vendo algo que o fez acenar com a cabeça. O terraço. 5 minutos. Fugi pelas portas francesas para um terraço de pedra com vista para jardins bem cuidados. O ar da noite estava fresco, trazendo o aroma de jasmim e dinheiro. Agarrei-me ao corrimão, respirando profundamente, tentando lembrar-me por que é que tinha concordado com isto. $500.000. Os cuidados da minha mãe. Sobrevivência. Vale a pena. Tinha de valer a pena. Bela noite. A voz veio de trás de mim. Masculina, suave, desconhecida. Virei-me e encontrei um homem na casa dos 40 anos. Fato caro, sorriso que não chegava aos olhos. Sim, é. Eu me movi para voltar para dentro. Ele se colocou no meu caminho. Ainda não fomos apresentados. Marcos Delacqua. Ele estendeu a mão. Eu não a apertei. Helena Moretti. Ah, sim. A nova Sra. Moretti. O seu olhar percorreu o meu corpo, avaliando-me. Dante certamente tem um gosto excelente, embora eu tenha que me perguntar o que uma mulher como você vê num homem como ele. Sinais de alerta soaram na minha cabeça. Com licença. Vamos lá. Ambos sabemos o que ele é, o que ele faz. Marcos aproximou-se e sentiu o cheiro de uísque caro no seu hálito. Uma mulher bonita como você, casada com alguém com tanto sangue nas mãos, deve ser um acordo financeiro e tanto. O meu coração batia forte. Não sei do que está a falar. Não. O seu sorriso tornou-se mais afiado. Então, ou é muito ingênua ou muito bem paga. Acho que é a segunda opção. Ele estendeu a mão, os dedos roçando meu braço nu. Se você se cansar de brincar de casinha com um monstro, eu posso lhe oferecer algo melhor. Algo real. Eu me afastei, mas ele agarrou meu pulso com força suficiente para doer. Solte-me. Não até terminarmos a nossa conversa. A mão no meu pulso desapareceu quando Marcos foi repentinamente empurrado contra a grade de pedra com tanta força que ouvi o ar sair dos seus pulmões. Dante o segurava pelo pescoço, os olhos negros de fúria, cada linha do seu corpo irradiando intenção letal. Toque nela de novo, disse Dante suavemente, e eu quebrarei todos os ossos da sua mão antes de jogá-lo deste terraço. O rosto de Marcos ficou roxo. Eu estava lá apenas a falar. Tu estavas a tocar na minha esposa. A ênfase na última palavra era pura posse sem a permissão dela. Esse é o último erro que cometerás esta noite. Ele soltou Marcos, que se afastou cambaleando, ofegante. Marco apareceu do nada. Ele e outro guarda flanqueavam Marcos. Senhor, acompanhe o Sr. Delqua até a saída. Certifiquem-se de que ele entende que não é bem-vindo em nenhum evento em que eu participe. A voz de Dante era gelada. Nunca mais. Eles arrastaram Marcos para longe, os seus protestos desaparecendo à medida que se afastavam para o jardim. Dante virou-se para mim, a fúria ainda estampada em suas feições. Ele magoou-te? Esfreguei o pulso onde Marcos me agarrou. Estou bem, deixa-me ver. Ele pegou a minha mão gentilmente, examinando o meu pulso. Uma marca vermelha já estava a se formar e ele cerrou os dentes. Eu devia ter partido a mão dele. Ameaçaste atirá-lo de um terraço. Ainda posso fazê-lo. Ele soltou a minha mão lentamente. Ninguém te toca. Ninguém te ameaça. Não me importa quem sejam ou que negócios tenhamos com eles. Tu és minha para proteger.
A possessividade na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, um calor invadiu-me. Na verdade, não sou tua. Lembrei-lhe baixinho. Isto é apenas um contrato. Eu sei, mas os seus olhos diziam algo diferente. Não muda o fato de que, enquanto usares o meu anel, estás sob a minha proteção. Isso significa algo no meu mundo. O que significa? Ele aproximou-se e eu senti o cheiro da sua colônia. Senti o calor dele. Significa que quem te magoar terá de responder perante mim. Significa que estás segura, Helena. Sempre. Estávamos muito próximos no terraço, as suas palavras pairando entre nós como uma promessa ou uma ameaça. Não sabia dizer qual das duas. Devíamos voltar para dentro. Consegui dizer, não. Ele pegou no telemóvel e escreveu uma mensagem. Vamos embora. Estou farto deste circo. Mas disseste que não te importavas com o que eu dissesse. Ele pegou na minha mão e entrelaçou os nossos dedos. Estás a tremer. Vamos para casa. A viagem de volta foi silenciosa. Dante ainda segurava a minha mão, o polegar traçando padrões na minha palma, como tinha feito no casamento. Eu não me afastei. Não consegui quebrar o contacto. No apartamento, ele acompanhou-me até a porta do meu quarto. Obrigada, disse baixinho, por esta noite, por me defenderes. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Não precisas de me agradecer por isso. Ainda assim, foi eu que procurei palavras. Por um momento pareceu real. Algo brilhou nos seus olhos. Helena. O que quer que ele fosse dizer morreu quando o seu telemóvel tocou. Ele olhou para ele e viu seu corpo inteiro ficar tenso. Tenho de atender, mas ele hesitou, olhando para mim como se quisesse dizer mais alguma coisa. Descansa um pouco. Falamos amanhã. Ele atendeu a chamada, já caminhando em direção ao seu escritório, a voz passando para o italiano. Entrei no meu quarto, fechei a porta e encostei-me nela. O meu pulso ainda formigava onde Marcos me agarrou. Mas, mais do que isso, ainda sentia a mão de Dante na minha. A maneira como ele me defendeu sem hesitar, a fúria nos seus olhos quando viu alguém a magoar-me. Tu és minha para eu proteger. Isto deveria ser um negócio, uma transação, nada mais. Mas a forma como Dante olhou para Marcos, como se fosse matá-lo por me tocar, isso não era negócio. E a forma como o meu coração acelerou quando Dante segurou a minha mão, quando me chamou de sua esposa com tanta convicção, isso não era distância profissional. As linhas estavam a ficar confusas. Estavam confusas desde o momento em que assinei aquele contrato. Vestia o pijama e deitava-me na cama, mas o sono não vinha. Através das paredes, ouvia a voz de Dante, aguda e zangada. Uma discussão em italiano que durou mais de uma hora. Quando o silêncio finalmente caiu, ouvi os seus passos no corredor. Pararam à minha porta. Prendi a respiração, à espera. Os passos seguiram em frente. A porta dele fechou-se. Soltei o ar que estava a prender e fiquei a olhar para o teto, contando os dias até que esse acordo terminasse. Faltavam 297 dias. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, um tempo insuficiente. A mudança aconteceu gradualmente, depois de repente. 2 meses após o nosso casamento, Dante começou a chegar em casa mais cedo. Começou a perguntar sobre o meu dia como se realmente se importasse com a resposta. Começou a deixar a porta do escritório aberta enquanto trabalhava. Um convite silencioso que eu tinha medo de aceitar. 3 meses depois, ele insistiu para que eu tomasse café da manhã com ele todas as manhãs. Sem telefones, sem distrações, apenas café e conversa que começavam a parecer menos uma obrigação e mais outra coisa. 4 meses depois, percebi que estava em apuros. Era uma quinta-feira à noite. Dante estava fora há 3 dias a negócios que ele não queria discutir, protegido por Marco e uma equipe de homens sobre os quais eu aprendi a não perguntar nada. Passei esses dias vagando pela cobertura, odiando como ela parecia vazia sem ele. Quando o elevador se abriu e ele entrou, exausto e amarrotado de uma forma que eu nunca tinha visto, um alívio tão intenso tomou conta de mim que me assustou. Você voltou, disse eu do sofá, tentando soar casual. Ele parou, olhando para mim como se tivesse esquecido como eu era. Voltei. Há sobras na cozinha. Fiz macarrão. Tenho cozinhado mais ultimamente, precisando de algo para fazer com as mãos. Se estiver com fome. Algo suavizou a sua expressão. Você cozinhou para mim?
Cozinhei porque estava entediada. Podes comer um pouco, se quiseres. Mas ambos sabíamos que era mentira. Ele desapareceu no quarto para se trocar. Quando voltou, vestia calças de moletom e uma camiseta, a roupa mais casual que eu já tinha visto nele. Ele foi direto para a cozinha. Eu o segui, observando-o aquecer o macarrão e comer em pé, no balcão. Está bom, disse ele após a primeira garfada. Muito bom, é receita da minha mãe. Encostei-me à moldura da porta. Ela costumava fazer isso todos os domingos. Como ela está? Melhor. A nova medicação está a ajudar. Graças a ele não acrescentei. Graças ao dinheiro que eu nunca teria sem este acordo. Ele terminou de comer, lavou o prato e virou-se para mim. Senti falta deste macarrão, casa. A palavra pairou entre nós, esperando com significado. Senti falta de voltar para casa. O meu coração disparou. Dante, sei o que vais dizer. Ele aproximou-se e eu não consegui recuar. Isto é apenas um negócio, um contrato. 1 ano e pronto. Conheço as regras, Helena. Fui eu que as escrevi. Então por que parece que as estamos a quebrar? Porque estamos. Ele esticou-se, colocando uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. O gesto foi tão gentil, tão íntimo, que me prendeu a respiração. Estou a quebrá-las todos os dias, sempre que chego a casa e espero que estejas aqui. Sempre que me apanho a pensar em ti durante as reuniões. Sempre que alguém olha para ti e eu quero... Ele interrompeu-se, cerrando os dentes. Queres o quê? Sussurrei. Machucá-los. Por ousarem olhar para o que é meu. A sua mão segurou o meu rosto, o polegar acariciando a minha maçã do rosto. E antes que me lembres novamente que não és realmente minha. Eu sei que isto não é real. Mas Deus me ajude, Helena. Está a começar a parecer real. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter lembrado a ele do contrato, do acordo, do fim inevitável. Em vez disso, inclinei-me para o seu toque. Estou com medo, admiti. De mim, disso, de esquecer que é temporário. Forcei-me a olhar nos seus olhos. Do que acontecerá quando o ano terminar e eu tiver que me afastar de quê? De ti. Não disse. Não consegui dizer, porque dizer em voz alta tornaria isso verdade, e eu não estava preparada para essa verdade. O telemóvel dele vibrou, destruindo o momento. Ele olhou para ele e o que quer que tenha visto fez a sua expressão estremecer. Tenho de sair, disse ele, afastando-se. A distância entre nós de repente pareceu quilômetros. Não esperes por mim. Ele desapareceu antes que eu pudesse responder. Marco e 2 guardas apareceram de onde quer que estivessem à espera. As portas do elevador fecharam-se sobre o momento que quase tivemos. Fiquei sozinha na cozinha, tocando o meu rosto onde a mão dele tinha estado, e perguntei-me quando tinha parado de fingir que isto era apenas negócios. A verdade era que eu estava a mentir para mim mesma há meses. Eu estava a apaixonar-me pelo meu marido temporário, meu marido contratado para um acordo de negócios, e eu não tinha ideia do que fazer a respeito. A chamada chegou às 3 da manhã. Acordei com o meu telemóvel a vibrar insistentemente na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. O meu coração disparou. Chamadas às 3 da manhã nunca eram boas notícias. Olá, senhora Moretti. A voz era profissional, feminina, urgente. Daqui é o Mercy General Hospital. O seu marido foi trazido há 20 minutos. Deve vir imediatamente. O mundo virou-se de cabeça para baixo. O que aconteceu? Ele está bem? O médico explicará quando chegar. Unidade de traumatologia, 5º andar. Ela desligou. Levantei-me da cama e vesti-me em segundos. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia latar os sapatos. O Marco encontrou-me no elevador. Ele também deve ter sido chamado, pois estava com uma expressão sombria. O que aconteceu? Perguntei, emboscada. 3 carros, 12 homens. A voz dele era monótona. Profissional. O Sr. Moretti levou 2 tiros. Ele está a ser operado. As palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Dante, com o seu controlo, os seus guardas e o seu planeamento cuidadoso, como é que alguém poderia magoá-lo? Quem? A palavra saiu entrecortada. Estamos a tratar disso, e o hospital era branco e antisséptico. Uma enfermeira encaminhou-nos para uma sala de espera privada onde a mãe de Dante já estava sentada. O rosário apertado nas mãos trêmulas. Ela olhou para cima quando entrei, o rosto manchado de lágrimas. Helena. Ela levantou-se, puxando-me para um abraço que eu não esperava. Graças a Deus que estás aqui.
Ele não parava de perguntar por ti. Antes de o levarem para a cirurgia, ele não parava de dizer o teu nome. Algo se partiu no meu peito. Sentei-me ao lado dela, segurando a sua mão, observando o relógio marcar os minutos que pareciam horas. Marco ficou junto à porta, com o telefone colado ao ouvido, a orquestrar qualquer resposta que a organização de Dante estivesse a preparar. Lorenzo chegou com 2 primos de Dante. Mais familiares apareceram. Encheram a sala de espera com conversas tranquilas e orações. Uma lembrança de que, por baixo do perigo e da escuridão, estas pessoas o amavam. E eu também. A percepção atingiu-me como um golpe físico. Eu amava-o, não a versão cuidadosa e cautelosa que ele mostrava ao mundo, não o acordo comercial, o contrato ou a proteção que ele oferecia. Eu amava o homem que chegava em casa exausto e comia a minha massa, que me defendia sem hesitar, que olhava para mim como se eu fosse algo precioso, mesmo lembrando a ambos que era temporário. Eu amava Dante Moretti, e ele poderia morrer sem saber. O cirurgião apareceu 4 horas depois, ainda de bata, com um cansaço evidente em cada linha do seu corpo. Ele está estável, anunciou, e a sala soltou um suspiro coletivo. Uma bala não atingiu artérias importantes, a outra causou alguns danos no ombro, mas nós reparamos. Ele precisará de fisioterapia e a recuperação levará tempo, mas ele deve se recuperar totalmente. Posso vê-lo? Perguntei antes que alguém pudesse fazê-lo. O cirurgião acenou com a cabeça. Ele está na UTI. Apenas familiares, 2 de cada vez. A mãe de Dante olhou para mim, lendo algo no meu rosto. Vá primeiro, Helena. Ele gostaria disso. A UTI estava silenciosa, exceto pelo bip dos monitores. Uma enfermeira me levou até o quarto dele, me alertou sobre os tubos e as máquinas e depois me deixou sozinha com ele. Ele parecia menor na cama do hospital, vulnerável de uma forma que eu nunca tinha visto. O peito estava enfaixado, os braços machucados pelas intravenosas, o rosto pálido sob o bronzeado, mas ele estava respirando, vivo. Puxei uma cadeira para perto, segurando a mão dele com cuidado, atenta à intravenosa. Sua idiota, sussurrei. Seu idiota absoluto. Tu deverias ser intocável. Tu deverias estar seguro. Os dedos dele se contorceram nos meus. Sei que provavelmente não podes me ouvir, mas preciso dizer isso. Pressionei minha testa contra nossas mãos unidas. Eu te amo. Sei que não deveria. Sei que isso viola todos os termos do nosso acordo. Mas eu te amo, Dante Moretti, e é melhor acordares para que eu possa dizer-te isso corretamente. Para que eu possa discutir sobre isso. Para que possamos descobrir o que diabos vamos fazer com essa confusão que criamos. Helena. A voz dele era quase inaudível. Levantei a cabeça rapidamente. Os olhos dele estavam abertos, nublados pela medicação para a dor, mas focados em mim. Estás acordado. Oh, Deus, estás acordado. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Nunca mais faças isso. Estás a ouvir? Nunca mais. Tu amas-me, ele interrompeu, com o canto da boca ligeiramente levantado. É nisso que te concentras. Acabaste de levar 2 tiros. Tu amas-me, ele repetiu com admiração na voz. A mão dele apertou a minha. Diz isso outra vez. Eu amo-te, seu homem impossível. Eu estava a chorar, a rir e furiosa, tudo ao mesmo tempo. E é melhor que me ames também, porque desperdicei 4 meses fingindo que não sentia isso. E se isso for unilateral, eu vou... Ele me puxou para baixo com uma força surpreendente, beijando-me através da medicação para a dor, das lágrimas e das máquinas, não o beijo perseguido do nosso casamento. Este era real, desesperado, cheio de tudo o que tínhamos reprimido. Quando nos separamos, ele pressionou a testa contra a minha. Apaixonei-me por ti na noite em que entornaste champanhe na tua bandeja porque eu te deixei nervosa. Desde então, tenho tentado convencer-me de que era apenas trabalho. Então, somos péssimos no trabalho. Os piores. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez. O contrato. Queima-o. Não me importo com o dinheiro, com o apartamento ou com qualquer outra coisa. Só quero-te a ti, a tua verdadeira essência, não o acordo. Helena. O meu nome era uma oração nos seus lábios. Não sou um homem fácil de amar. O meu mundo é perigoso. As pessoas estarão sempre a tentar magoar-me, o que significa que tentarão magoar-te. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada.
Segurei o seu rosto, com cuidado para não tocar nos seus ferimentos. Vamos descobrir juntos o perigo, as complicações, tudo, desde que me prometas que agora é real. Sem mais contratos, sem mais fingimentos, sem mais fingimentos. Ele concordou. Só tu e eu, pelo tempo que me quiseres. Vai ser muito tempo. Beijei-o novamente, sentindo o sabor salgado das minhas lágrimas. Agora estás preso a mim, Sr. Moretti. O melhor contrato que já assinei. A recuperação levou meses. Dante era um paciente terrível. Impaciente com a fisioterapia, frustrado com as suas limitações, exigindo demasiado de si mesmo, demasiado depressa. Aprendi a ser severa com ele, a esconder o seu telefone de trabalho quando ele precisava de descansar, a ameaçá-lo com a sua mãe quando ele não ouvia os médicos. Também aprendemos um sobre o outro, aprendemos realmente um sobre o outro, sem as barreiras que tínhamos construído. Ele contou-me sobre a sua infância, sobre ter perdido o pai ainda jovem, sobre o peso do negócio da família que herdara. Contei-lhe sobre a doença da minha mãe, sobre a pobreza que me moldou, sobre os sonhos que desisti antes de o conhecer. Tivemos discussões acaloradas e intensas sobre a sua segurança, a minha independência teimosa, o equilíbrio entre o seu mundo perigoso e a minha necessidade de normalidade. Mas sempre nos reconciliávamos, aprendendo que amar um ao outro significava aceitar todas as partes complicadas e confusas. Lorenzo faleceu 6 meses após o nosso casamento, pacificamente durante o sono. No funeral, rodeado pela família, Dante segurou a minha mão e sussurrou: Ele morreu feliz por tua causa, porque achava que eu tinha encontrado o amor. Ele não estava errado, sussurrei de volta. Não, ele não estava. O primeiro ano passou sem que nada fosse dito. Uma noite queimamos o contrato na lareira, vendo o papel enrolar e escurecer, os termos que nos uniram transformando-se em cinzas. E agora? Perguntei, aconchegada ao seu lado no sofá. Agora recomeçamos. Um casamento de verdade. Votos de verdade. Ele inclinou meu rosto para cima. Case-se comigo novamente, Helena. Não por negócios, contratos ou conveniência. Case-se comigo porque me ama. Porque eu te amo. Porque não consigo imaginar minha vida sem você. Já somos casados. Não realmente. Não de uma forma que conte. Ele tirou um anel. Não o do nosso casamento por contrato, mas algo novo. Um único diamante, simples e perfeito. Casa comigo de verdade desta vez. Diz sim porque queres para sempre. Não apenas um ano. Olhei para o anel, para o rosto dele, para o futuro que se estendia à nossa frente. Complicado, perigoso e lindo. Sim, eu disse. Sim para sempre. Sim para o verdadeiro. Sim para tudo isso. Ele deslizou o anel no meu dedo e, desta vez, quando me beijou, tinha o sabor das promessas que realmente cumpriríamos. Casamos novamente 3 meses depois. Uma cerimônia pequena, apenas com a família próxima no jardim da propriedade de Lorenzo. Desta vez, usei branco virginal, disse Vivian com um sorriso cúmplice. E Dante não conseguia parar de me olhar como se eu fosse algo milagroso. Quando fizemos os nossos votos, não houve mentiras nem encenação, apenas 2 pessoas que se encontraram da maneira mais estranha possível e decidiram escolher uma a outra todos os dias depois disso. Eu amo-te, disse ele quando o padre nos declarou casados. Minha esposa, minha Helena, minha, tua, concordei. E tu és meu para sempre. Para sempre, prometeu ele. E desta vez, ambos sabíamos que era real. O contrato tinha nos unido, mas o amor, confuso, complicado, impossível, foi o que nos fez ficar. Anos mais tarde, na mesma cobertura onde o nosso acordo tinha começado, às vezes eu tirava o velho contrato do cofre onde Dante o guardava, uma lembrança de onde tínhamos começado. Já te arrependeste? Ele perguntava, envolvendo-me com os braços por trás. Nunca, eu respondia, virando-me para o seu abraço. A melhor decisão de negócios que já tomei. O pior contrato que já redigi. O melhor marido que já tive. Sou o teu único marido. Exatamente. E ele me beijava como naquela primeira vez no hospital. Desesperado, verdadeiro e cheio de eternidade. A nossa história começou com uma mentira. Um acordo comercial. Um contrato destinado a durar 1 ano e terminar de forma limpa. Mas algumas mentiras tornam-se verdade.
Alguns acordos tornam-se eternos. E alguns contratos levam ao tipo de amor que reescreve todas as regras. Encontramos o nosso final, ou melhor, o nosso começo, e era real, finalmente, maravilhosamente.